Andolfo Rodrigues. Senhor presidente, senhor ministro Eduardo, vamos procurar ser bem direto e objetivo, eu gostaria então de fazer perguntas diretas, sem visão holística nas respostas, preferencialmente. Então, senhor Eduardo, veja, eu vou retomar alguns pontos que o relator, o senador Renan Calheiros, parou ontem. Voltando àquela pergunta da Pfizer, o relator, eu reitero, com a permissão do relator, a pergunta que ele fez. Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo de 7 meses? Senador, muito obrigado por voltar ao assunto da Pfizer e de uma forma clara. Eu vou, sem visão holística, eu vou bater de ponto a ponto. E a primeira compreensão que Pfizer, a prospecção da vacina, ela é de abril e maio. Então, perfeito. Vamos pular essa parte, vamos logo para uma... O senhor falou ontem da controvérsia jurídica, que existia. Muito bem. Um desentendimento jurídico no governo. governo. Então, a primeira proposta oficial da Pfizer foi no dia 26 de agosto, oficial, foi o MOU, onde ela apresenta um cronograma. As discussões anteriores eram discussões de possibilidades. Quando ela assinou o MOU e mandou para nós, o memorando de entendimento, foi no dia 26 de agosto, nesse momento, ela apresenta também as 5 cláusulas que colocam ativos no exterior, fundo garantidor... Essa parte, senhor Eduardo, a gente já compreendeu. Bem, então... O senhor dizia que tinha uma divergência jurídica. Vou chegar lá. Não, a divergência direto, jurídica é essa. Essa primeira parte a gente já entendeu. Pode ir direto. Eu estou sendo... Essa é a divergência jurídica. Não, perfeito. A divergência jurídica são as 5 cláusulas então, deve ser mais objetivo. impeditivas. O governo apontou alguma alternativa para resolver a divergência jurídica? A Pfizer não fazia nenhuma vírgula de flexibilidade. O governo tomou alguma iniciativa? As iniciativas, a assinatura do MOU entre o Ministério e a Pfizer, ela teve a assessoria jurídica da AGU e da CGU, eu errei ontem, falei TCU, é CGU, de forma negativa. Mas a Pfizer colocou que se só pediria o uso emergencial se nós assinássemos o MOU. E nós assinamos o MOU mesmo sem as assessorias jurídicas. O senhor confirma que chegou a ser editada uma medida provisória com um dispositivo para resolver as controvérsias jurídicas? Confirmo que foi proposta uma medida provisória em dezembro pelo Ministério da Saúde, colocando exatamente essas posições jurídicas. Essa aqui, que inclusive inclui o artigo 5º, que é a cláusula da responsabilidade civil, que resolveria todos os problemas de segurança jurídica. Concordo, senador. Perfeitamente. Só que a medida provisória que foi editada a 10/26, já em janeiro, é essa, sem o dispositivo. Concordo, senador. Problema? Onde foi a divergência? A divergência foi o consenso, não havia consenso entre os ministérios pelas suas assessorias jurídicas. Perfeito. Então, não havia consenso. Não. Aqui está a exposição de motivos da medida provisória. De qual? A primeira ou a segunda? Da minuta. A exposição de motivos. Pois não. Ela vai subscrita pelo ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, pelo ministro-chefe da Casa Civil, Vato de Souza Braga Neto, pelo senhor Eduardo Pazuello, pelo chefe da AGU, José Levi, pelo chefe da CGU, Wagner do Campos Rosário. Sim. Vossa Excelência pode dizer onde é que está a divergência jurídica? Essa é a proposta? Não, essa é a minuta. Mas de qual delas, por favor? Da única medida provisória que tratou disso, que na minuta constava. A única. A única. É que... Deixa eu... A 10/26. Aqui está a minuta. Deixa eu ser mais claro para o senhor. Talvez por favor. Eu esteja sendo... Isso que eu ia dizer, eu não entendi qual é a minuta. Foi a proposta ou a executada? Aqui está a minuta. Aqui está a exposição de motivos da minuta, assinada por Vossa Excelência e por todas as autoridades do governo. E ela ainda com o artigo 5 ainda? Ainda com o artigo 5º? Perfeito. Eu vou ler para o senhor. Ler para o senhor. Faço questão. Está correto. Aqui. Obrigado. Então, pronto. Se eu disser que está correto, nem vou ler. Tá não, ótimo. Não precisa. Está correto. Então, veja só. Ótimo. Não há divergência. Aqui está a medida provisória, sem o dispositivo. A diferença daqui para cá é que não tem assinatura. Aqui não tem assinatura do presidente da República. Aqui tem. Vou colocar para o senhor. Nós fizemos a proposta com a minuta e estavam os ministros. Quando isso foi discutido, pelas assessorias jurídicas para a assinatura, não houve consenso.
e houve a alteração. Mas a Ministro, AGU a não está exposição de assinando? motivos, os chefes de toda a equipe jurídica do governo assinam a exposição de motivos. Mas O chefe da isso CGU... foi depois. Não, isso é antes. É a exposição Não, de isso motivos. foi uma minuta. Depois houve a Certo. discussão. Qual é a diferença da minuta para a medida provisória editada? É A que diferença- a minuta não tem assinatura do presidente da República. A medida provisória editada tem. E a medida provisória editada não tem o dispositivo. A minuta, Ministro, ela eu pode dizer- ser alterada. Isso foi uma minuta. Claro, foi alterada Depois pelo foi presidente da discutido. República. Ela foi alterada no governo. Pelo presidente da República. Não pelo presidente, mas pelo governo. Ah, ótimo. Pelos ministros. O senhor já esclareceu. Relator, pronto. Já está esclarecido. Foi alterado pelo governo. Foi, claro que sim. Não Presidente, poderia ser alterado em outro lugar. Não foi o governo. O governo, os ministros queriam. Foi alterado por uma única pessoa. Olha, eu... Doutor Eduardo, senhor Eduardo, está resolvido. Tá perfeito. Está esclarecido. Mas é exatamente Vamos assim. avançar para a próxima, está esclarecido. Minuta foi discutida Senhor relator, e não foi conste- aprovada. Isso atrasou, senhor relator e senhor presidente? Atrasou 3 meses. Não, a 3 Pfizer só meses foi sem a vacina aprovada da no dia Pfizer. 23 de fevereiro. A Pfizer só foi registrada no dia 23 de fevereiro. Senhor relator, para o registro. Mas é isso que eu estou falando. Sigamos então. Bom, mas depois da medida provisória editada, este membro do Congresso Nacional, este senador, fez uma emenda à medida provisória. Exatamente aquele trecho que foi retirado pela AGU. O relator da medida provisória é o deputado Pedro Westphalen. Segundo informações, o governo deu parecer contrário a essa emenda que reeditava o texto Eu da AGU. desconheço essa negociação Podemos então checar a contrária. informação sem oitiva com o deputado Pedro Westphalen, porque ele disse que a responsabilidade não foi dele. Volto a dizer para o senhor que esse assunto não foi tratado por mim. Perfeito, mas aqui está a emenda e a emenda foi rejeitada. Perfeito. Isso demorou mais, isso aí foi 1 mês depois. Demorou mais 2 meses sem a aquisição de vacinas da Pfizer. Sigamos então, ainda sobre vacina. Coronavac. Voltando a questionamento ao do senador Renan Calheiros. O senador Renan perguntou aqui. Butantan. De que forma, pergunta o senador Renan, de que forma o presidente lhe comunicou dessa decisão? Ou seja, da decisão de não comprar a vacina. Ele nunca falou comigo pessoalmente para não comprar a vacina. O senhor nunca recebeu nenhum documento do Instituto Butantan sobre isso? Sobre... Oferta de vacina? Olha só, nós já tínhamos feito o acordo de compra com o Butantan. E foi Então, por que mantido. demorou 2 meses para ser comprada? Porque depois não da havia... declaração, Não depois da havia, sua declaração, um manda, não outro havia obedece. medida provisória que permitisse comprar a vacina do Butantan. Ela foi editada... Tem 3 cartas aqui do Butantan. Uma carta de 30 de julho. Eu vou uma aguardar outra para responder carta o senhor. De 18 de agosto e uma outra de 7 de outubro. O senhor respondeu alguma dessas cartas? Eu posso responder agora? Pode. Então, muito bem. Nós fizemos a carta de intenção para o Butantan no dia 17 de outubro, se eu não me engano, que é a carta que vale. A próxima medida depois da carta é o contrato. E o contrato só foi possível com a medida provisória que foi sancionada e foi publicada, ou foi mandada para o Congresso, Deixa eu só lhe no atualizar. dia 6 de janeiro. Deixa eu lhe estou concluindo a atualizar. resposta. Não, mas deixa eu lhe atualizar. O contrato foi assinado dia 7 de janeiro, Sim. depois de anunciado pelo governador Dória. 3 meses depois disso. O quê? E a intenção de compra, aqui onde o senhor está, esteve aqui na semana passada, o diretor-presidente da Avisa. Ele falou claramente aqui que compra não é a mesma coisa de autorização de uso. O presidente da Avisa está mentindo? Está Eu errando? vou repetir para o senhor. A lei brasileira não permitia, a lei brasileira que inclui a lei do SUS, não permitia a contratação sem que houvesse a vacina em território nacional e registrada e colocada, incluída no SUS. Eu estou falando de Coronavac. A Coronavac foi sendo fabricada no Brasil. A Coronavac, mesmo a fabricada no Brasil, precisaria estar com autorização de registro ou registro para ser incluída no SUS, para poder ser Foi comprada. diferente com a AstraZeneca. A outra foi uma encomenda tecnológica, é diferente. É diferente a encomenda tecnológica e só vai ser concluída e distribuída com registro. Nós não fizemos encomenda tecnológica com o Butantan pela simples razão de que o Butantan já dominava a tecnologia.
Não podia ser o instrumento encomenda tecnológica, tinha que ser compra. Mas qual a dificuldade de para fazer compra, encomenda tecnológica com o maior instituto? pela simples de razão produção que o maior farmacêutica do país? instituto já dominava a tecnologia, não podia encomendar a mesma Porque o senhor tecnologia. demorou 3 meses para isso? Para quê? Para comprar. Porque só podia comprar com a medida provisória, que foi editada Não é melhor o senhor dizer... no dia 4 de janeiro. O senhor... O famoso, eu mando, um manda, outro obedece. Eu vou repetir para o senhor. Eu só poderia comprar a vacina, efetivar a compra do contrato, com as autorizações legais da medida provisória do dia 4 de Só que em janeiro. outubro teve o famoso um manda, outro obedece. Não Isso teve não nenhuma interfere relação. em nada com o contrato. Então, o que foi um manda, outro obedece? Isso aí é uma posição de internet, não tem nada com o Então, contrato. o senhor está trazendo para cá, para a CPI, um fato novo. Qual? Ou seja, a palavra de um presidente da República e de Ele um não- ministro... Não, deixa eu lhe falar. Pois não, claro. A que sim. palavra de um presidente da República e de um ministro de Estado da Saúde, em meio a uma pandemia, quando naquela altura nós tínhamos mais de 150 mil mortos em rede de televisão, de rádio, internet, em todos os meios de comunicação, não vale nada? O que não houve é a interferência no processo. O processo não havia compra, não havia contrato. A intenção de compra foi mantida. Não teve nenhum... Não atrasou nada isso Nada, aí. Não nada. houve atraso. Senador, Então, deixa eu lhe fazer uma a pergunta. autorização... Eu posso concluir, se o senhor permitir? Não, o senhor está me dizendo que não atrasou nada. Eu posso concluir? Deixa eu confrontar com mais informação para o senhor. Mas eu posso concluir essa resposta, se o senhor favor. permitir? No mesmo dia que a autorização da Anvisa foi dada no dia 17, o próprio governador começou a vacinar. E no dia 18 nós começamos a vacinar Tá, mas não é- em todo o país. Qual foi o atraso? Não é isso que eu me refiro, voltemos. Não, qual foi o Na atraso? declaração... Qual é o atraso se você, no mesmo dia que tem autorização da Anvisa, Não. já está contratado e no dia Eduardo, seguinte está distribuído para Seu todo o Eduardo, Brasil? Quem está perguntando sou eu. Não, tudo Então, bem. Ainda sobre Eu estou a pergunta, colocando veja qual só. seria o atraso. Ainda sobre a pergunta. No mesmo dia que o presidente da República falou isso, Pois não? no dia anterior, o Twitter do Ministério da Saúde dizia o seguinte: reforço contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou hoje a assinatura do protocolo de intenções para adquirir 45 milhões de doses da vacina 46. Butantan. 46 milhões de doses da vacina Butantan, Sinovac, Covid. Perfeito? Perfeito. Isso não é um contrato, isso aí é um memorando de entendimento, é uma carta de intenções, Perfeito. como o senhor leu. Perfeito. Como o senhor Porque leu? logo depois da declaração do presidente da República, isso aqui foi retirado. Retirado? Retirado, deletado esse Twitter. Isso é atualizado todos os dias, senador. Não, isso foi retirado. Esse Twitter foi deletado. Senador, isso é... Olha só, eu não faço uso de Twitter. Não, isso aqui foi deletado. Logo depois da declaração, manda Olha outro só. obedece. Olha só, eu não sei dizer para o senhor o que quer dizer isso em relação à compra que foi feita no dia 3 de janeiro. O que mudou Isso quer dizer, a não, isso tem a autorização ver, de o senhor compra? está dizendo o seguinte, que a sua declaração com o presidente da República, um manda, outro obedece, não tem relação nenhuma. Nenhuma. Um dia depois da declaração e da desautorização à compra feita pelo presidente da República, essa postagem foi retirada. A administração do Twitter, ela é feita pela minha comunicação, do segundo nível de Então, o senhor comunicação. não se Eu nunca responsa- mexi em Twitter. Não lhe chamou a atenção isso ter sido deletado do Olha, Twitter. eu vou dizer para o senhor uma coisa, eu nem tenho Twitter. Eu não olho o Twitter, Não, mas não é o uso senhor nada que tem, é o disso. Ministério da Saúde. É isso que eu estou falando. Desculpe, eu não acompanhei o Twitter disso aí, não fui eu que dei ordem para tirar. Se isso foi retirado, foi por Foi uma a própria mera coincidência, autorização. então, ser retirado logo depois que o presidente desautorizou. Vou dizer para o senhor, algum servidor pode ter tirado. Desavisadamente. E foi uma coincidência. Desavisadamente. Senador Não é Rodolfo. desavisadamente. Foi coincidência. E o ministro Tirou porque eu não mandei comunicou- tirar nada. E o ministro comunicou na Eu não sequência- mandei... A resposta é, eu não mandei tirar nada de Twitter. Não, me parece O que foi ministro senhor, foi o presidente. comunicou na sequência que Obrigado. não havia simplesmente previsão de compra. Não, inclusive o ministro, Pelo amor o senhor de Eduardo Deus. está certo em relação a isso. Não foi ele que mandou tirar, não. Foi o presidente que mandou tirar. Foi o presidente. Mas sigamos aqui. Sigamos. O senhor disse, em relação a não receber o CEO da Pfizer, o que eu acho um absurdo. Eu porque recebi o CEO da Pfizer não para tratar de compras diretas de vacina. Recebi como deve ser recebido. Eu recebi como e deve ser recebido Mas a sua qualquer declaração CEO. ontem, respondendo ao Eu não faço relator, nenhuma, o senhor não reúne com nenhuma empresários, melhoria né? para um ou para outro. O senhor não reúne com empresários. Eu não reuni com empresários para tratar nenhuma compra e negociação. Alguma. Eu não reuni com nenhum empresário para discutir compra de nada.
Posso ter recebido um CEO, posso ter recebido alguém que também é empresário, pela cortesia de tomar um café, muito obrigado, trate na administração. No dia 3 de março de 2021, o senhor reuniu com a Pfizer para quê? Está na sua agenda. Desculpa, 3 de? Março de 2021. Nós, para apresentar a Pfizer, nós fizemos a videoconferência com a Pfizer para informá-la, todo o ministério sentado, para informá-la em videoconferência com todos a Pfizer dos Estados Unidos, do Brasil, com todo mundo, com 14 pessoas, para informar que com o PL, a partir do PL que Vossa Excelência e o senador Rodrigo Pacheco fizeram, nós poderíamos, a partir dali, prosseguir no processo. Mas a sua afirmação é o seguinte, que o senhor não reúne com empresários. Para tratar de qualquer discussão de compra de vacina, não. No dia 28 de maio de 2020, segundo a CNN, o senhor encontrou com empresários na sede da Fiesp para pedir ajuda na compra de insumos. Pô, desculpa, eu não estava comprando nada deles. Eu não estava ali... Mas a CNN está mentindo? Mas não, o senhor não entendeu. Uma coisa é você estar numa reunião da Fiesp e dizer para os empresários numa reunião aberta que nós precisamos deles para trabalhar. A outra coisa é receber Mas você está a pedindo diretoria... ajuda na compra. Desculpe, o senhor está fazendo uma comparação que não é condizente, na minha visão. Sobre a o que eu crise... estou respondendo, vou voltar a esse ponto, que isso aí tem a ver com a parte da honestidade. Eu não reuni com diretorias e diretores de empresas para tratar de negócios, para tratar da compra ou venda e dizer, vai comprar essa bolsa laranja que está aqui, pelo preço que eu combinei. Isso nunca foi feito. Voltando à questão da crise do Amazonas. Há a impessoalidade. Voltando à questão da crise do Amazonas. O senhor informa que teve conhecimento do agravamento da crise no dia 10. Não, senhor. Eu tive conhecimento no dia 10 à noite de que o risco logístico poderia trazer problemas graves de oxigênio. Risco logístico foi apresentado para mim de uma forma clara na reunião do dia 10 à noite. Esse daqui é um documento da White Martins, recebido pelo Ministério da Saúde, inclusive comunicado oficialmente pelo Ministério da Saúde. Que documento, por favor? O senhor pode apresentar o documento? Já lhe falarei. O próprio Ministério da Saúde entrega esse documento em um pedido de resposta a informações judiciais. Isso foi um erro de um servidor. Ele confundiu a Secretaria de Saúde do Amazonas, que está escrito aí, o senhor está vendo aí o destinatário do e-mail? O servidor, quando pegou esse documento, ele anexou... Nesse processo do Ministério da Saúde... O servidor já assumiu o erro, disse que ele errou na análise do protocolo, e isso foi informado ao STF. Nesse documento aqui no Ministério da Saúde, está sendo dito que essa comunicação oficial... O documento já foi corrigido. Há um erro do servidor aí. Foi recebido pelo Ministério da Saúde dia 8. Mas mais ainda... Isso foi um erro do servidor. Então, o Ministério da Saúde insistiu no erro. Porque, veja, no dia 7, aqui está uma comunicação oficial à Câmara dos Deputados. Nessa comunicação oficial da Câmara dos Deputados, encaminhada pelo senhor, encaminhada pelo seu secretário executivo, Elcio Franco, que estará nessa CPI, diz aqui que dia, por favor? Que quanto ao quesito 4, esse Ministério soube que faltaria oxigênio na sede de saúde do Estado do Amazonas. Esclareço que na noite de 7 de janeiro, esse Ministério tomou ciência de problemas relacionados ao abastecimento de oxigênio na rede de saúde do Amazonas. Tratou-se de uma conversa informal entre o secretário de Saúde do Amazonas e o ministro da Saúde. Eu já falei aqui... Isso é a resposta oficial. Eu já avisei... Olha só, isso é o papel escrevendo. Agora eu estou falando pessoalmente aqui sobre esse assunto. O telefonema do secretário de Saúde para mim, no dia 7, à noite... foi exclusivamente para apoio logístico de transporte de tubos de oxigênio que ia para o interior do Amazonas, saindo de Belém para Manaus. Mas aqui é um documento oficial de resposta à Câmara dos Deputados. Foi a primeira vez que nós tratamos de oxigênio. Não quer dizer aí que se havia... Não quer dizer que aí se havia a compreensão do colapso de oxigênio. Pois é, mas ontem aqui respondendo ao senador Renan, o senhor disse... que não tinha tratado de oxigênio, aqui está dizendo o contrário. Como não? Se eu chamei 2 transportes de oxigênio... Não concluí, presidente. Não, já foi transportado no dia 8, no dia 10. Tem 20 inscritos. Não, 20. Senador Fernando, calma. A gente está aqui para esclarecer as omissões do vosso governo. Para não haver dúvida. Para não haver dúvida. No dia 7 à noite,
Eu imediatamente liguei para o MD. Não, só para lhe dizer que o senhor está questionário. contradizendo o que respondeu ontem ao senador Renan. Está aqui um Eu documento volto a oficial da dizer para o Câmara. senhor, isso é uma ação, não é a Só para retomar a posição. pergunta feita aqui ao senador Eduardo Braga, ainda sobre isso. O senador Eduardo protocolou para o senhor um pedido de intervenção federal na saúde do Amazonas. Pois não. O senhor falou aqui que ela não foi acatada por decisão da reunião. Da reunião interministerial, onde o governador foi chamado, apresentou a sua posição. Perfeito. E houve uma decisão nessa reunião de que não seria feita a intervenção. Me diga uma coisa, à luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o presidente da República? Não, o presidente da República estava presente. Ah, ele estava presente? Estava, Então claro. ele decidiu, senador Eduardo, então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas? Essa decisão foi feita nesta reunião. Perfeitamente, obrigado. Que conste, senhor relator, essa informação aí. Claro. É real. Ainda concluindo, senhor presidente, por que o painel coronavírus do Ministério da Saúde coloca as letras de recuperados com tamanho maior do que os casos confirmados e os óbitos? Porque nós temos que apoiar aí de uma forma clara o grande esforço para salvar vidas. Mas o senhor está escondendo o número de óbitos. Escondendo? Sim. Desculpe. Veja o tamanho do número de óbitos que está no painel. Me desculpe. Não, Não está o senhor não acha que não escondendo. falta transparência? Eu acho que isso aí Talvez é isso explique. a forma que nós temos de dar Talvez clareza isso que explique, senhor Eduardo. 97% Por favor, de vamos pessoas concluir. salvas é importante. Talvez Senador isso Randolfo, explique. por favor. Senhor Eduardo, veja, esse aqui é o portal oficial da Johns Hopkins University. O Brasil é apontado aqui como proporcionalmente o país com o maior número de casos e o maior número de mortes por Covid no planeta. São, a números de hoje, 441.864 famílias. Tem algum parâmetro no planeta que esconde o número de óbitos? Que esconde o tamanho do drama escondido. que nós estamos vivendo? Nunca Senhor foi Eduardo, meu escondido. tempo já acabou. Eu queria só lhe dizer o seguinte. Aliás, eu gostaria que o número de recuperados que está aqui... Fosse 200 Eu milhões. gostaria que o número de recuperados que está aqui... Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, Suíça, nunca terão o número de recuperados que nós temos. Mas eles já estão voltando, os avós estão voltando a abraçar os filhos e os netos. As pessoas estão voltando a se abraçar e não estão mais usando máscaras. É essa a diferença nossa em relação a estes. Senhor Eduardo, para concluir, Sim, senhor. foi dito aqui que o relator já tem uma sentença, que a CPI já tem uma sentença. Deixa eu lhe dizer, senhor Eduardo, nessas informações aqui em relação à Pfizer, em relação a todas essas informações, veja, a sentença sobre algum processo em relação ao senhor não será nem do presidente da CPI, nem do relator, nenhum dos membros da CPI. A sentença será o final de um juiz. O senhor está aqui claramente protegendo uma pessoa por essas informações, o presidente da República. Tem alguns que estão aqui lhe aconselhando, mas me permita eu aconselhar, estão lhe aconselhando mal. Porque estes, na hora de responder ao inquérito, não estarão ao seu lado. Seria melhor o senhor colaborar mais diretamente com essa comissão parlamentar de inquérito, porque ficou claro aqui de quem foi a responsabilidade sobre toda essa tragédia que estamos vivendo. Obrigado. Senador